prezados alunos, estamos de volta aqui para continuarmos o estudo das limitações ao poder de tributar. Bem, então, vamos iniciar falando do princípio da anterioridade tributária, que tem como fundamento a Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 3º, a linha B, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Aí, dentro dessa fundamentação, a partir da Constituição Federal, nós nos remetemos ao CTN, lá que também prevê esse princípio no artigo 9º, inciso 2º, que diz: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar impostos sobre o patrimônio e a renda com base em lei anterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Então, esse princípio, ele nos traz exatamente essa limitação de se cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro. Essa é a primeira razão de ser desse princípio, de uma forma geral, o princípio da anterioridade tributária. E aí nós vamos verificar que esse princípio ele se apresenta sobre duas vertentes, sobre dois pontos, dois fundamentos, duas exigências dentro do mesmo princípio da anterioridade, que é exatamente uma que exige que a anterioridade anual, chamada anterioridade anual, que está prevista na linha B, cobrar ou instituir ou aumentar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, Então, qualquer tributo a partir da entrada em vigor da sua lei, ou que o criou ou que majorou, a primeira exigência do princípio da anterioridade tributária é que ele só deverá incidir a partir do ano seguinte, Não pode, a vedação é exatamente não ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que a lei passou a existir. A segunda exigência é exatamente essa vertente que agrega essa primeira parte, da anuidade, da anterioridade anual, exatamente um prazo certo de 90 dias, que é o chamado anterioridade nonagesimal, que está lá no artigo 150, 3º, a linha C, que diz: é proibido, é vedado instituir ou aumentar tributo antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, tá? Então, observada a linha B, que é exatamente a anterioridade anual. Nós vamos ver que esses tempos, que devem intermediar, que deve existir, a partir da publicação, a incidência desse novo tributo, ou que o criou, ou que o majorou, esse novo aumento em cima desse tributo, eventualmente de uma base de cálculo, ela tem que seguir cumulativamente essas duas vertentes, Então, sempre que a lei cria ou majora tributo, tem que observar o princípio da anterioridade tributária sobre esses dois aspectos. Então, o primeiro deles, como a gente acabou de ver, é o da anterioridade anual, que diz que a Constituição exige que a lei que crie ou aumente o tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. Então, a lei ela tem que existir, ela tem que ser publicada no ano para ser cobrada a partir do ano seguinte, do exercício seguinte. E a lei, exatamente, lei que cria majora tributo, por exemplo, em março de um ano, somente vai incidir em 1º de janeiro do ano seguinte, Então, e aí tanto faz ela ser instituída em março, ela ser instituída em julho. Pelo princípio da anterioridade anual, ela só pode passar a incidir, ela só vai haver a obrigação de recolher, de cumprir, de pagar por parte do contribuinte a partir do ano seguinte, do exercício financeiro seguinte, que se dá
em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, e aí a gente precisa trazer aqui para vocês que esse ano aí, ele é o ano fiscal, que se inicia sempre em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, tá? Então, coincide com o ano do nosso calendário civil. Então, qualquer imposto criado dentro dessa data só poderá ser cobrado no ano fiscal posterior, a partir de 1º de janeiro. Então, esse princípio da anuidade trata sobre isso, essa primeira parte do princípio da anterioridade tributária. A outra vertente é a anterioridade nonagesimal, né? Que indica, né, um prazo determinado de 90 dias entre a data da publicação e a data da incidência da norma, tá? Então, sempre deverá juntar essas duas vertentes do princípio da anterioridade tributária e aplicá-las. Nós vamos ver um exemplo logo a seguir que vai clarear essas duas vertentes juntamente analisadas no exemplo. Então, o que a gente tem? Todas as vezes que a lei cria ou aumenta, majora um tributo, esse tributo, da data que foi publicado, primeiro tem que se observar o prazo anual, né, a anterioridade anual, né? Então, só vai começar a incidir a partir do exercício financeiro seguinte, que coincide com o calendário civil, que é 1º de janeiro. E, cumulativamente, esse prazo mínimo de 90 dias, que é a anterioridade sobre a vertente nonagesimal. Essas duas vertentes, como a gente já vinha falando, essas duas anterioridades, vamos dizer assim, essas duas possibilidades, né, de limitação ao poder de tributar, que são advindas da Constituição Federal, tanto a anual como a nonagesimal, elas necessitam serem aplicadas cumulativamente, né? Isso tem uma razão de ser. Nós estamos falando de tributos, nós estamos falando de obrigação tributária que vai recair sobre os contribuintes, que vai impactar na situação econômica destes. Então, é uma forma que o legislador encontrou de limitar, né, de evitar essa criação de um tributo ou majoração de um dia para o outro e já haver a incidência. Então, o que se tem com isso é mais segurança jurídica para os contribuintes, né, para a sociedade como um todo. Então, aí vamos ver um exemplo nesse sentido, que nos traz a análise, né, da perspectiva dessa aplicação cumulativa e necessária do princípio da anterioridade tributária. Então, uma lei criou um tributo ou majorou, porque pode ser tanto criá-lo como majorá-lo, na data de dezembro de 2000, né? Não vamos nem levar aí em consideração os dias. Dezembro de 2000. Qual seria o tempo para sua incidência? A partir de quando será cobrado esse tributo? Então, a gente já sabe que primeira coisa é que a gente tem que analisar as duas anterioridades, né? As duas vertentes do princípio da anterioridade tributária. Então, se a data da criação da lei é dezembro de 2000, né? Então, a primeira análise, então ela já vai poder, em tese, ela já vai poder ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2001. É o princípio da anterioridade anual. Porém, nós temos que analisar, né, o prazo de 90 dias, porque nós estamos dentro do comando legal de que essa anterioridade anual, ela também necessita da observância para se vir a incidir esse tributo, né, sob a perspectiva de criação ou de majoração, de aumento, a partir do prazo de 90 dias, que é a anterioridade nonagesimal. Então, ela projeta a incidência, que seria a partir de 1º de janeiro, somente se tivéssemos a anterioridade anual, para março de 2001, né, na perspectiva de se conjugar a anterioridade anual, exercício seguinte, e a anterioridade nonagesimal, que projeta por mais 90 dias. Então, janeiro, fevereiro, março. Então, a partir de março de 2001, essa lei irá incidir.
a gente pode até perguntar, né? E isso provoca mais segurança jurídica? Obviamente, porque uma lei, se não tivéssemos a nonagesimal, né? A nonagesimal, um imposto porventura criado em 30 de dezembro, já estaria sendo cobrado, né? Já incidiria a partir de 1º de janeiro. E isso não é possível porque nós temos a exigência cumulativa de 90 dias já no exercício seguinte. Então, cumulativamente quer dizer, aplica-se os 2 arremessos, né? Joga para frente os 2 prazos, valendo o que vier dar maior segurança jurídica, no caso, o maior prazo. Então, que conjugue as 2 anterioridades, né? Então, até 2003, só existia a anterioridade anual, então esse tributo já seria cobrado a partir de 1º de janeiro, conforme consta no exemplo. Porém, nós temos ainda que observar, né, e essa foi a imposição a partir da Emenda Constitucional 42, que a partir de 2003 passou a exigir também um prazo de 90 dias, então a exigência da aplicação também da anterioridade nonagesimal. Como tudo em direito, né? E aí, aqui nas limitações não seria diferente, nós temos também exceções, né? Exceções ao princípio da anterioridade tributária. Bem, e como tudo em direito, né? A gente não poderia deixar de fora, e essa é realmente, normalmente, a partir da compreensão do princípio da anterioridade, que é mais cobrado, que são as exceções a ele, né, a esse princípio da anterioridade tributária, que estão no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, e mais uns outros 2 dispositivos que nós vamos abordar um pouco à frente, né, como o das contribuições da Seguridade Social. Então, são esses os princípios que não se aplicam, né, aos prazos do princípio da anterioridade tributária. Ou não se aplica a ambos, ou não se aplica a um deles, né? Então, vamos ter imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, o imposto extraordinário de guerra, os empréstimos compulsórios, né, para calamidade pública ou guerra, a CID e o ICMS, né? Então, para esses impostos, a criação ou a majoração deles pode ocorrer tanto no mesmo exercício, né? Ou tanto no mesmo exercício como no exercício seguinte, a depender do período. Então, os tributos que fogem essas 2 anterioridades, né, quer dizer que uma vez criados ou majorados, já serão exigidos imediatamente, tá? Essa é uma lista necessária, né? É taxativa esse rol. Nós temos mais um, que é a base de cálculo do IPTU e do IPVA, que nesse caso dispensa apenas uma das anterioridades tributárias, que é no caso a anual, tá? Então, foge a regra da anterioridade. Então, nós temos mais uma exceção, né? Mais 2 exceções, vamos dizer assim. Além dessas que a gente acabou de falar, nós temos a base de cálculo do IPTU e do IPVA, e aí não se trata mais a criação, e sim só a majoração da base de cálculo, que ela dispensa a anterioridade nonagesimal, mas respeita a anterioridade anual. Isso quer dizer o quê? Que a base de cálculo alterada do IPTU ou do IPVA no final de dezembro de um ano já poderá ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ele não entra naquela regra dos 90 dias. Bem, e por fim, ainda dentro do princípio da anterioridade, a exceção ao princípio da anterioridade tributária, nós temos as contribuições da Seguridade Social, que a estas, elas possuem um prazo, que é só delas, né? Que é os 90 dias, tem um período de... E, por fim, quanto ao princípio da anterioridade tributária, né? Nós temos as contribuições da Seguridade Social, que elas possuem um período de anterioridade próprio ou especial,
né, já que previsto num dispositivo à parte da Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 6º, né, e que estabelece que o período especial, ou esse prazo próprio, né, essa anterioridade especial, ou essa anterioridade própria, será sempre o prazo de 90 dias, tá? Sempre o prazo de 90 dias. Então, instituído o tributo, ele pode, inclusive, ser cobrado, a incidência, já no mesmo exercício, porque é só contar 90 dias fechados. Bem, o próximo princípio que nós iremos estudar é o princípio da isonomia, né? Esse aspecto da isonomia que nós já temos como comando constitucional, né? Dentro de regras gerais, e aqui nos aspectos tributários não poderia ser diferente. Então, a nossa Constituição trata desse princípio, né? Já trata o princípio da isonomia, quando ele diz assim, todos deverão ser tratados, né, iguais, homens e mulheres são iguais, né, nos termos da lei. Então, e aí no aspecto tributário, nós temos o artigo 150, que diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que é o CAPT, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes, ou seja, iguais, proibir qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, isso traz com que o fato gerador, né, a situação da vida que represente uma obrigação tributária, ela seja estabelecida, né, lá pelo próprio princípio da legalidade tributária, e se não haja nessa própria lei a fixação de nenhum tratamento diferenciador, tá? Nenhum tratamento diferenciador. O princípio seguinte é o princípio da capacidade contributiva, né? Expressão que se diferencia da capacidade econômica, né? Já que em algumas situações nós vamos ter os mesmos indivíduos com as mesmas características, sendo inclusive com a mesma capacidade econômica, porém com capacidades contributivas diferentes. Nós vamos ver isso mais a seguir. Mas onde é que a gente encontra esse princípio? Ele está no artigo 145, parágrafo 1º, que diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, esse dispositivo, né, esse princípio, essa norma principiológica que trata da capacidade contributiva, ela é reflexo do princípio da isonomia, ou seja, do princípio da igualdade. Então, e essa capacidade contributiva, a gente pode dizer que é um critério, né, é o critério mais utilizado para se verificar essa igualdade, a existência dessa igualdade em matéria tributária. Então, seria contribuintes que estejam na mesma situação de capacidade contributiva vão estar na mesma situação equivalente. Porém, indivíduos que não estejam na mesma capacidade contributiva não vão poder ser cobrados pelo fisco da mesma forma. Então, esse dispositivo, esse parágrafo 1º, ele traz alguns equívocos, né, que a doutrina suscita. O primeiro deles é quando ele diz sempre que possível. Esse sempre que possível já se firmou o entendimento que deve ser aplicado em todas as situações possíveis. É a forma da limitação, né, do aspecto da limitação ao poder de tributar, trazer igualdades materiais substanciais a situações diferentes, né? Àqueles que se encontram, identificando, melhor dizendo, a capacidade contributiva de cada um, a partir de situações que demandem
questões patrimoniais, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Então, por exemplo, a gente pode ter 2 advogados, né, que exercem a sua atividade e recebem o mesmo valor, possuem o mesmo valor, né, de renda, de rendimento, só que um deles é solteiro e o outro possui filhos. Então, a capacidade contributiva deles não vai ser a mesma, né? Diferente da capacidade econômica, que é a mesma. Então, a capacidade contributiva, ela vem a trazer exatamente essa isonomia. Então, sempre que possível, quer dizer que deve ser sempre aplicada às situações específicas. Um outro equívoco que esse dispositivo traz é quanto aos impostos, né? Que ele diz aqui que os impostos, sempre que possível, deverão ter caráter pessoal e graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Essa expressão é um equívoco, porque essa capacidade contributiva, né, a análise dessa capacidade contributiva por parte da administração tributária, ela não se fará somente em relação aos impostos, e sim às outras espécies tributárias, como as taxas. Então, é por isso que a gente tem determinadas pessoas que são dispensadas de recolher taxa, né, de pagar taxa. Então, essa expressão impostos, a gente aplica no sentido amplo a todas as espécies de tributos, como no exemplo da isenção do pagamento de taxas, tá? Então, esses são os principais elementos dessa capacidade contributiva. Nós temos ainda o princípio da vedação, né, da natureza confiscatória do tributo. Então, vedação de tributo com efeito de confisco. Então, a Constituição estabelece no seu artigo 150, inciso C, 4º, né, que os tributos, eles não podem ser utilizados com efeito de confisco, né? E proibição essa que, muito embora o dispositivo diga tributo, também se aplica às multas, né? As multas de natureza tributária. Então, veda a utilização do tributo com efeito de confisco, ou seja, impede que, a pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado dos bens do indivíduo. Exatamente por quê? Porque confisco é a perda da propriedade, né, independente de indenização, é a retirada desse direito de ser proprietário, da propriedade do indivíduo. Então, isso não pode ser feito, né, não pode ser utilizado o tributo com esse efeito. Mesmo que de modo ostensivo, os tributos traduzam transferências compulsórias não obrigatórias, porque a gente vê, a partir lá do conceito de tributo, a natureza obrigatória deste, né? Então, há sim a transferência, independente da vontade do indivíduo, de recurso seu para o Estado, né? Então, se esta se dá no limite da Constituição, essa transferência é legítima e não possui natureza confiscatória, que é o que dispõe esse princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório. E, por fim, o princípio da liberdade de tráfego, né? Esse princípio que está inserido no artigo 150, para inciso 5º, que diz que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações, né, ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, né, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Na verdade, esse princípio, né, dentro dos basilamentos e das limitações ao poder de tributar, ele visa proteger o ir e vir das pessoas, né, dentro do nosso território. Dessa forma, não é permitido, ou, em outras palavras, é terminantemente proibida a instituição de qualquer tributo que venha impedir ou limitar essa liberdade de tráfico. E como o enunciado do dispositivo traz, ele deixa de fora a cobrança do pedágio, exatamente pela utilização, por ser esse uma retribuição, né, pela utilização de vias conservadas pelo poder público.
Bem, então ainda na unidade 2, né, que trata das limitações ao poder de tributar, sobre dois vastos campos, né? O primeiro é a questão dos princípios constitucionais tributários, né, como balizamentos, e o segundo balizamento, o segundo comando a respeito das limitações ao poder de tributar são as imunidades, né, que nós vamos tratar a partir do próximo vídeo, e que, de uma forma geral, de uma forma genérica, elas são normas constitucionais de exoneração da obrigação de pagar tributo, né? Então, elas vão estar no artigo 150 a 152 da Constituição Federal, e que nós iremos abordar a partir do próximo vídeo.